E neste vídeo eu vou te contar a história de quando eu tive que tomar a decisão mais difícil, mais desafiadora da minha carreira como nutricionista, como empreendedora. E eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a você decidir, a você tomar as suas decisões de forma mais assertiva, de acordo com aquilo que você acredita. Então, se esse vídeo te interessa, já fica até o final, porque você vai tirar muitos insights dessa história. E se esse é o primeiro vídeo que você assiste no meu canal, seja muito bem-vinda ao meu, ao teu, ao nosso canal. Por aqui eu falo sobre cuidados com o corpo, mente e espírito. E hoje eu vou trazer um pouquinho da minha história para que você possa me conhecer e também tirar insights, porque eu gosto de ouvir histórias nesse sentido. Porque a gente consegue não só conhecer a pessoa que a gente está assistindo, né, o que a gente está ouvindo a história, mas também tirar muitos insights para nossa vida. Porque eu aprendo muito com a vida do outro, sabe? Com os erros das outras pessoas, com os acertos das outras pessoas. Minha mãe sempre falava, né? Você não precisa passar por aquilo. Você pode observar, né, a outra pessoa. Você pode ver o que a outra pessoa fez. E por isso eu quero te contar a história aqui de quando eu fechei meu consultório. Eu me formei, para você ter uma noção, no auge da pandemia, era finalzinho de 2020, tá? Dezembro de 2020, tanto que eu fiz os meus estágios. E, gente, eram os estágios mais esperados, porque eram os estágios em hospital. Foi no auge da pandemia, então, ali no segundo semestre de 2020, eu tava fazendo estágio num hospital na área de geriatria. Então, assim, com idosos que estavam vindo do Covid, enfim, então foi uma experiência bem legal. E aí, quando eu me formei, eu fiquei muito dividida do que eu iria fazer, porque a nutrição, para quem não sabe, algumas me pediram também nos comentários para falar um pouco sobre a minha profissão, porque são estudantes de nutrição, porque pretende fazer nutrição. A nutrição, gente, é uma carreira linda, maravilhosa, suspeita para falar, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E ela é muito diversa, você consegue ir para vários caminhos, você consegue trabalhar de diversas formas, das formas mais inusitadas que eu falei, nossa, a nutrição chega lá, ela chega. Porque todo mundo come, né? E todo mundo precisa de uma boa alimentação. Então, qualquer lugar que você possa imaginar, precisa ter uma nutricionista. E aí, gente, nos estágios é quando a gente tem a maior certeza daquilo que a gente quer. Porque eu entrei na faculdade falando, eu nunca vou trabalhar com consultório e eu nunca vou trabalhar com emagrecimento. E é exatamente o que eu faço hoje. Eu sou nutricionista clínica e especializada em emagrecimento feminino. Então, assim, a gente pode entrar com uma ideia na cabeça pra faculdade, quando sai, a gente é outra totalmente diferente. Na verdade, quando você vai pra prática, é outra totalmente diferente. Então, quando me formei, o meu coração estava muito dividido, porque o que eu vivi no estágio foi muito bonito, gente, foi incrível, assim, transformou a minha vida, realmente, esse estágio que eu fiz no hospital. Eu fiz no Hospital Servidor Público, se você conhece, aqui em São Paulo, do ladinho da ACD, e eu gostei muito, tanto que a minha mente estava dividida em, eu faço residência, que a gente consegue fazer residência de 2 anos, onde você estuda e também já tem a prática, porque meu pai sempre me orientou, falou, filha, é bom você ter a prática, é sim muito bom você ter uma pós-graduação, você ter um mestrado, doutorado, mas é muito mais valioso você ter a prática. Então a residência era tudo, era a prática e era o conhecimento, né? Isso funcionaria como uma pós-graduação. E aí, gente, quando eu me formei, eu comecei a estudar. Eu falei, eu vou entrar nessa residência, eu vou fazer residência. Só que eu me decidi praticamente no último instante de 2020. E já as provas iriam ser em janeiro de 2021. Então, eu não tive um preparo. Muitas amizades, por exemplo, da faculdade já tinham certeza de que iriam pra residência e já focaram nisso desde o comecinho da faculdade, entendeu? Porque eles já tinham clareza de o que eles queriam, né? Eu também achava que eu tinha, mas assim, depois que eu fui pra prática, eu tinha certeza do que eu não queria, que era trabalhar em cozinha. Gente, quando eu fui pra área de UAN, que a gente chama de Unidade de Alimentação e Nutrição, eu falei, eu não quero isso, eu tenho certeza que eu não quero isso. Então, isso também é muito bom, você saber aquilo que você não quer, aquilo que você não quer seguir, porque você já descarta, né, algumas coisas. E aí, beleza, eu fui estudar, comprei um curso e fui estudar para residência.
Só que no meio do caminho eu falei, eu preciso levantar uma grana, porque eu já era formada, eu ainda morava com os meus pais, mas já tava em plano de casamento. Falei, eu preciso levantar um dinheiro, não dá pra eu esperar a residência, se eu prestar a prova eu não passar, o que eu vou fazer? E aí eu falei, então, eu vou estudar, e à medida que eu vou estudando, eu vou atender. No comecinho assim foi muito difícil, porque pra quem empreende, gente, o primeiro mês que eu comecei a atender, eu atendi um paciente no mês. Falei, meu Deus, que caos que tá acontecendo. No segundo mês acho que eu atendi 2, no terceiro foi 3 e aos pouquinhos foi aumentando. Mas era bem difícil, quem empreende sabe como é que é. Só que, gente, na minha cabeça, pensa, eu estava construindo um negócio e ao mesmo tempo estudando para outra coisa. Então a minha cabeça, ela tava milhão. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Até que eu comecei a atender e comecei a gostar do negócio, comecei a me apaixonar por isso. Falei, tá, será que vale a pena eu ir pra residência agora? Eu comecei a ganhar um dinheiro com menos esforço, menos horas trabalhadas do que eu ganharia na residência, tá? Porque também não era um salário super maravilhoso, acho que era menos de 3 mil reais na época. Eu falei, gente, com basicamente 2 salários mínimos eu consigo faturar isso como empreendedora, atendendo no consultório de uma forma muito mais tranquila, porque na residência era 12 horas, né? E tinha plantão às vezes de sábado, de domingo, né? De final de semana. Aí eu comecei a me questionar, sabe? Se eu tava realmente indo pro caminho certo. E eu falei, não, isso não é pra mim, pelo menos não por agora, eu vou focar no consultório. Porque eu sabia também que eu precisava focar nisso, sabe? Quando a gente foca naquilo, a gente põe energia, a gente investe no seu tempo, aquilo começa a crescer. E aí, eu senti a necessidade de ter um consultório físico, porque até então, nutricionista não podia atender de forma online, né? Isso não estava liberado. Isso foi um benefício que veio com a pandemia, que o nosso conselho liberou a gente atender de forma online. Então, eu comecei assim. Não tinha custos ali e eu senti a necessidade de ir para o presencial, né? Muitas começaram a perguntar, e aí, se tem consultório, tem esse tipo de atendimento. Então, eu fui atrás de alugar um consultório. Quando eu vi a realidade, eu falei, gente, tá muito fora da minha realidade, porque como eu tava falando pra vocês, eu não tinha dinheiro. E a quantidade de pacientes que eu tinha no segundo, terceiro mês era 2, 3 pacientes por mês. Pensa, 2, 3 consultas no mês, você não paga nada. Assim, de custos fixos de um negócio. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E eu comecei a procurar. Quando apareceu uma oportunidade de um consultório lindo, de uma médica, todo montado, num aluguel que era um aluguel por hora, e ainda tinha acesso à secretária dela, que ela iria recepcionar os meus pacientes, tudo limpinho, tudo com coisas do banheiro, reposição de tudo. Era só eu ir atender e voltar. E aí eu fui visitar esse consultório, me apaixonei, coisa mais linda. Eu vou tentar achar fotos e eu vou colocar aqui de como que ele era. Todo rosinha, tudo voltado assim pro meu público mesmo, porque eu era voltada para emagrecimento. Ela era uma médica, né? Porque não morreu ainda. Uma médica cirurgia plástica. Então já tinha também tudo voltado para o mundo feminino, né? Falei, meu, é aqui, eu vou embora, partiu. E eu morava muito perto dali, na verdade era bem próximo do hospital que eu tinha feito estágio. E aí eu comecei a atender, comecei a chamar outras pacientes começaram a vir, eu comecei a aumentar minha cartela de pacientes, comecei a trabalhar com parcerias, com influencers, comecei a aumentar minha rede de contatos e comecei a captar mais pacientes mesmo, até que em 2023 nós precisamos nos mudar de cidade. Para quem é aqui de São Paulo, eu fui de São Paulo para São Bernardo. Não é uma cidade tão distante, mas São Bernardo é muito grande. Onde a gente morava em São Bernardo até São Paulo, dava quase 1 hora de carro, porque São Paulo é muito trânsito, gente. Nessa passagem de São Bernardo para São Paulo era muito trânsito, então demorava 1 hora para chegar no consultório. E aí eu falei, meu Deus, será que isso tá valendo a pena? A maioria das minhas pacientes já estavam no online,
por conta dessa facilidade, gente, da pessoa não ter que se deslocar. Eu atendo mulheres que têm vida muito corrida, então pensa, elas demoraram 1 hora pra chegar no consultório, mais 1 hora de consulta, mais 1 hora pra voltar pra casa, são 3 horas pra passar numa consulta. E eu vi que aquilo era um impedimento, sabe? Eu tinha poucas pacientes do presencial, acho que assim, coisa de 5 pacientes. E eu comecei a avaliar, e é aqui onde eu chego na questão de tomar uma decisão. E o que eu levei em consideração? Aqui você pode talvez extrair a maior lição para você. Talvez você precise tomar uma decisão na sua vida profissional, na sua vida pessoal, eu não sei. Mas uma coisa que eu levei em consideração, na verdade, vários pontos, tá? Primeiro, óbvio, a questão financeira, né? Porque eu estava gastando gasolina, que eu ia de carro até o consultório e de volta. Eu tinha o aluguel, então lá o custo com o aluguel por hora. Muitas vezes a paciente atrasava, então eu tinha que pagar 1 hora a mais. E aí não compensava com o que eu recebia da consulta, praticamente metade ficava ali no aluguel dessa 1 hora. Às vezes tinha que gastar com estacionamento, com alimentação que eu levava pra lá, porque eu já aproveitava pra ficar o dia inteiro lá, então gastava com comida também fora. Enfim, comecei a avaliar a parte financeira, falei, não é rentável, né? Pelo momento que eu tô agora, não faz sentido, tá? E ainda bem que eu não entrei no aluguel do espaço completo, não por hora, mas aluguel tradicional. Então eu avaliei isso. A segunda questão que eu fui avaliando, e é aqui que é a chave do negócio, é levar em consideração os valores que eu tenho, tá, gente? E eu até separei aqui, eu vou tentar disponibilizar aqui embaixo essa planilha, tá? Eu extraí ela de um curso que eu fiz, que me ajudou demais. É uma lista de valores, tá? Onde você vai escolhendo, então eles têm um passo a passo, ó. No começo eles falam, de cada linha, deixa em negrito os valores que você mais admira. Deixa eu tentar ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Olha o que eu causei. Ó, vamos lá. Aqui de cada linha você colocava em negrito aquele valor que você mais se identificar. Depois dos valores em negrito, você colocava em letra vermelha os 10 que você mais vive na sua vida. Então eu fui selecionando, ó, os 10. E no final, pinte de amarelo os 5 valores que você não abre mão de jeito nenhum. E, gente, sem mentira nenhuma, isso aqui foi o que direcionou a minha vida e o que tem direcionado todas as minhas decisões, principalmente em relação ao trabalho, tá? O que eu descobri aqui? Eu vou contar pra vocês os meus 5 valores que eu não abro mão de jeito nenhum e que direcionam toda a minha vida, tá? E vocês vão entender o porquê, tá? Um valor que é muito forte pra mim é o propósito. Eu sempre falo de propósito pra vocês. Tem vídeos aqui falando sobre isso. O meu propósito de vida é que você cuide do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, para que você viva o seu propósito. Então, a questão de ter um significado, de ter um porquê, eu sempre falo isso aqui no canal. Sempre falo isso com as minhas pacientes. Esse fato de ter um porquê, de ter um peso, de ter uma causa, de ter um propósito, isso pra mim é muito forte, é o que rege na minha vida, é o que me direciona. E se não tiver isso, eu me perco. Se não tiver um propósito, se eu não enxergar um propósito naquilo, eu não faço, né? Tudo que eu vou fazer na minha vida, o que direciona é se eu enxergar propósito naquilo ou não, tá? Então, propósito. O segundo é amor. Gente, a minha empresa chama Com Amor, né? Foi o nome fantasia que a gente colocou, porque eu acredito que tudo que a gente faz e que eu faço com muito amor, com toda a dedicação do mundo, sabe? Independente se eu vou estar lavando o banheiro e se eu estou atendendo uma paciente, eu vou fazer aquilo com muito amor, pensando em dar uma melhor. E isso é bíblico, né? De todos os valores, de tudo aquilo que a gente tem, o maior é o amor. E se não tiver ele, nada vale, de nada serve. Se você faz as coisas por obrigação, por simplesmente obedecer, mas você não ama aquilo, não tem valor. Se você não tiver amor no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com seu marido, com a sua família, de nada serve. Então, pra mim, o amor também é um valor muito forte que eu não abro mão de jeito nenhum, que é o segundo. O terceiro, gente, é o comprometimento.
Eu sou muito comprometida com aquilo que eu faço. E se eu vou falar pra você, se eu falar pra você que eu vou fazer algo, eu vou fazer. Porque eu me comprometo mesmo a fazer. Por isso que eu tenho alguns cuidados de prometer e algumas coisas aqui, né? Igual eu falei, um dos projetos para fevereiro eu quero gravar vídeo todos os dias, mas eu não... Até pensei em colocar isso como um desafio, né? Pra conversar sobre isso com vocês e colocar pra mim. Só que eu falei, e se eu não conseguir? Porque, enfim, ainda tá a demanda grande de pacientes por conta do começo do ano. Eu fiquei com medo de me comprometer, porque é isso, quando eu me comprometo eu faço, eu sou muito dedicada quanto a isso, sabe? É um valor meu de me comprometer com as pessoas, tá? Então, comprometimento. O quarto é melhoria contínua. Gente, eu sou essa pessoa que se eu não estiver estudando, se eu não estiver fazendo um curso, lendo um livro, assistindo um vídeo, eu me sinto, me dá um desespero, assim, sentir que eu estou parada, que eu estou estagnada. Tá? Eu sempre tenho que estar aprendendo alguma coisa, evoluindo, crescendo, me desenvolvendo, sabe? É de mim estar sempre em melhoria contínua. Desde que eu comecei o canal, eu já fico analisando vídeo após vídeo. O que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de melhor, com as minhas pacientes, o que eu posso melhorar. Até com o meu relacionamento com o meu marido, gente. Quando eu vou fazer uma comida, e aí, o que você achou? O que dá pra melhorar? O que você acha que faltou? Eu sempre vou pedir esse feedback. Tá? Eu gosto de estar sempre evoluindo, buscando minha melhor versão em todas as áreas da minha vida. Então, melhoria contínua é também um valor muito forte para mim. E o último que eu coloquei aqui, em relação ao meu trabalho, é a ética. Tá? Eu nunca vou buscar furar a lei do conselho de nutricionistas, por exemplo. Eu não vou ser a nutricionista que vai postar um antes e depois. Por quê? Porque é contra o nosso conselho. A gente não pode postar antes e depois. Então, se você vê nutricionistas postando antes e depois, elas estão ferindo o código de ética do nutricionista. Então, tem coisas que não cabe fazer e eu não vou fazer. Tá? Isso é muito também sobre obediência, né? Sobre você seguir as leis. Se tá escrito que você não pode roubar, eu não posso roubar, eu sou ética nesse sentido, então eu vou buscar ao máximo fazer tudo certinho, tudo de acordo com as leis, tudo de acordo com as regras, porque se elas foram instauradas, se elas foram colocadas para nós, são por algum motivo. E também dentro da palavra de Deus, né, que às vezes a gente vê algumas regras, algumas coisas que Deus colocou e você fala, não faz sentido. Mas se Ele colocou pra gente, porque tem um ensinamento, tem um porquê, Ele tá te livrando de alguma coisa. Né? Então, esses cinco coisas: propósito, amor, comprometimento, melhoria contínua e ética. E um outro ponto que eu não tá entre os 5 principais, porque o exercício mandava escolher 5, que veio muito forte e que me fez decidir eu fechar o meu consultório de forma assim definitiva, era o 6º valor, que na época tava gritando muito, que era o valor de liberdade. Liberdade. Que tá muito ligado ao questão de propósito, tá? Nós temos um chamado missionário. E para quem não entende muito sobre isso, é sobre você pregar fora. Eu já estou fora da minha nação, né? Para quem não sabe, eu sou venezuelana. Tenho 13 anos aqui no Brasil. Acho que por aí. Então, eu já estou fora da onde que eu nasci. E eu sei que um dia nós iremos para fora também. Então, o que eu fiquei pensando? Eu vou construir o meu negócio no físico, no presencial. E se eu precisar sair? E se daqui a 5 anos eu for para fora do Brasil? Como que fica o meu negócio? Né? E se eu precisar fazer uma viagem, mesmo que vou ficar 2, 3 meses, e aí como que eu fico sem atender? Como que eu fico minha entrada de dinheiro, enfim? E aquilo começou a falar, nossa, foi o que realmente me fez decidir. Falei, eu vou seguir esse meu valor de liberdade geográfica, liberdade financeira, em nome de Jesus. Então foi o que me fez bater o martelo, de falar, se eu construir meu negócio no online, eu consigo atender de qualquer lugar do mundo. Eu só preciso do meu computador e de internet. E luz, né? Pra pessoa poder me enxergar. Então, assim, foi o que me direcionou a tomar essa decisão. Então, o que é legal de você pegar nesse vídeo? Pega aqui a planilha,
dá uma olhadinha nessa questão dos valores, separa os teus valores, porque isso vai te direcionar. Se eu não tivesse clareza de que propósito é importante para mim, voltado ao meu chamado missionário, talvez eu não teria decidido isso, eu teria continuado num presencial. Se eu não tivesse questão de liberdade tão forte, talvez eu continuaria presa ali, ou buscaria um outro consultório físico. Então, hoje em dia, eu não tenho mais vontade de ter um consultório físico. Era um sonho, gente. Era uma coisa assim, eu quero ter uma clínica mega. E aquilo foi sendo desconstruído, porque não fazia mais sentido, de acordo com aquilo que eu queria para minha vida, de acordo com os meus propósitos, com os meus objetivos de vida. Então, todas as vezes que você se deparar de frente com uma decisão importante que você deva tomar, leve em consideração os seus valores, aquilo que pesa para você, aquilo que é importante para você. E sim, é óbvio, você precisa fazer ferramentas mesmo. Eu tenho até uma ferramenta, não sei se eu vou achar aqui, acho que não tem mais no meu computador, que me ajuda também a tomar decisões, de pensar o que aconteceria se eu não tomasse a decisão, o que aconteceria se eu tomasse, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, você fazer toda uma análise. Mas eu acho que realmente o que mais pesou pra mim foi o meu valor de liberdade e de propósito, de entender que eu faria o melhor desse jeito, segundo aquilo que está no meu coração, aquilo que sou eu, essa é a minha essência, essa é a Caterine. Então faz parte também de um processo de autoconhecimento, de você entender aquilo que é importante pra você. E a partir daí você alinha toda a sua vida. Se em algum momento da sua vida você desviar do seu propósito, eu tô indo para um lugar que não tá me levando para aquilo que eu preciso. Aí você volta, fala, opa, tá tudo aqui anotado. Deixa eu ler novamente, aqui tá a minha visão, os meus valores, o meu destino, qual é a bandeira que eu carrego. Isso principalmente pro meu trabalho, tá? Mas eu levo isso pra minha vida, porque eu sou uma só. A Caterine profissional, a mesma Caterine pessoal. Então, são valores meus que eu carrego comigo. Então, tenha essa clareza, porque você vai ver que na hora de você decidir, talvez você esteja de frente de uma situação que você precisa decidir, você esteja desesperada. Sempre peça direcionamento a Deus, e isso eu não tiro, sabe? Mas muitas vezes Deus nos dá esse livre-arbítrio de você escolher o que você quer. E para ficar mais fácil, eu trouxe isso aqui pra você, pra te ajudar. Eu espero realmente que tenha te inspirado. Então, hoje em dia, pra deixar já claro, eu trabalho somente online, faço os meus atendimentos online, agora aqui com o canal. Estão vindo os outros projetos também, mas todos online. Porque independente de onde estiver, eu vou poder trabalhar, eu vou poder cumprir com o meu propósito, que é, assim, o valor mais forte que eu carrego aqui dentro de mim. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se possível, depois que você fizer o exercício, deixa aqui nos comentários pra eu saber quais são os seus valores principais. A gente vai trocando uma ideia. Tá muito gostoso essa aqui, essa comunidade, essa troca. A gente tá crescendo a cada dia, então sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Bora fazer um ano excelente, direcionado pelos seus valores, por aquilo que você carrega, tá bom? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei, o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!